vezes as competências socioemocionais previstas, né, e apresentações, a gente tem visto o quanto essas competências socioemocionais, elas são importantes. Ontem, nós, a Ana Beatriz, a convite da Cláudia Lúcia e da Fabíola, as professoras, e nós vimos o quanto a empatia, ela é importante, né, a responsabilidade, e assim, todas as profissões, no nosso dia a dia, essas competências, elas fazem parte da nossa vida em sociedade. Bom, hoje eu vou falar de uma curiosidade a respeito da profissão de professor. Nós estamos no mês de outubro e não poderia passar. Então, é uma das profissões mais antigas, né? O filósofo grego Sócrates, ele era professor de Platão, e isso foi há cerca de 2.500 anos atrás. Né? Lógico que não era nos moldes como nós conhecemos hoje, mas a profissão já existia. O que eu devo cursar para ser um professor? Aqui tem algumas coisas que podem dar um norte para os alunos, para quem deseja seguir a carreira, tá? São os cursos superiores de licenciatura, né? Pode ser em qualquer área da história, geografia, letras, química, ciências. Tem o curso superior de pedagogia, não é, que forma os professores para trabalhar na educação infantil até o 5º ano, habilita também para algumas disciplinas, e também a atuar na gestão do sistema escolar, o curso de pedagogia. Tem o normal superior, que é uma graduação superior similar à pedagogia, também na modalidade licenciatura, que forma professores para atuar na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Aqui eu coloquei o magistério, eu não sei se tem escolas que ainda oferecem, tá? Eu me formei, né, na educação infantil pelo magistério. Até pouco tempo, este curso ele era reconhecido, né, para selecionar, para dar aulas, mas de um tempo para cá ele não estava valendo mais, tinha que ter o nível superior, tá? Um projeto de lei alterou essa permissão e agora é necessário buscar formação superior para continuar ensinando a essas séries, tá? Então, quem se interessar por seguir a carreira do professor, são alguns desses cursos que vocês podem optar. A área de atuação, né, ela tem se estendido muito, tá? Você pode realizar assessoria pedagógica na área de conhecimento, na sua área de conhecimento, né? Atuar na produção de conteúdos para cursos à distância e acompanhar o desenvolvimento dos alunos nesta modalidade. Hoje, os AVAs, né, que é o ambiente virtual, aulas virtuais, ele tem aumentado muito. Então, a demanda por professores nesse estilo de ensino à distância, ela tem crescido também. Ministrar aulas em graduações e pós-graduações, produzir, revisar e editar textos para empresas do ramo editorial, prestar serviços de assessoria para empresas, né? E os professores também podem optar por se especializar na gestão educacional, ocupando cargos de direção em escolas e faculdades, por exemplo. Além disso, muitos professores também buscam escolas particulares, aulas particulares, desenvolvem seus próprios projetos. O normal, né, o que se tem mais procura hoje são pelo setor público mesmo, das escolas públicas, através de inscrições e de concursos. Mas, eu trago aqui uma frase do Paulo Freire, né, que diz o seguinte: dia dos professores é todo dia. O educador, ele se eterniza em cada ser que educa. Então, é uma semente que a gente planta em cada aluno, não é? E dessa forma o professor, ele se eterniza. Eu achei muito bonita essa frase do Paulo Freire. E agora, para enriquecer a nossa live hoje, nós trouxemos o nosso amigo, o João Paulo. Ele é professor de matemática. Ontem foi dia do matemático, não é? E a matemática, vocês vão ver que está faltando muito professor na área, não é? E ele está aqui para conversar um pouco conosco. João, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre a profissão do professor, as expectativas
quanto à profissão, falar um pouco do que eu faço e do que me motivou a me tornar um professor. Beleza? Muito bem. E eu já começo pedindo para que você se apresente e fale um pouco sobre a sua profissão atual, o que você está fazendo atualmente. Certo. Bem, meu nome é João Paulo, tenho 37 anos, eu moro em São João da Boa Vista, sou riopardense, sou formado em licenciatura plena em matemática, sou professor do estado de São Paulo e atualmente estou designado como coordenador pedagógico de tecnologia e inovação. Muito bem. A gente gostaria que você contasse um pouco para nós sobre o seu projeto de vida, quando você era adolescente, e como você decidiu tornar-se professor. Bem, quando a gente é novo, a gente tem muitos sonhos, muitas vontades, né? E a vida, e nós mesmos vamos modelando, a vida vai te mostrando caminhos. Eu, desde pequeno, sempre quis ser engenheiro civil, porque meu pai é pedreiro, eu trabalhei com ele em obra, depois eu fui estudar em colégio agrícola, então formei em técnica agropecuária, mas eu sempre tive essa vontade de ser engenheiro civil, porque eu acho muito legal a forma como você consegue visualizar o mundo, e também porque tem muita matemática. Nem vou entrar em detalhe, porque sempre foi a disciplina que me prendeu mais, porque matemática eu consegui enxergar as coisas ali. Como todo aluno tem a sua disciplina predileta. Mas aí eu não tive condições de estudar engenharia civil em faculdade pública ou então em particular. Pública porque não teria condições de me manter, porque eu sou o filho mais velho de 8 irmãos. Eu acho que muitos alunos aí se associam, têm o mesmo perfil que eu tinha, né? Então aí falei, beleza, então eu vou fazer uma faculdade particular, que eu consigo trabalhar e pagar, faço matemática, porque matemática depois dá para eu eliminar algumas disciplinas em engenharia civil. Mas, como eu disse, a vida ela vai te mostrando caminhos, vai te dando oportunidades. E estudando, eu comecei a fazer muito estágio e acabei gostando. Falei, nossa, peraí, eu acho legal, estou gostando. Me adaptei bem, consegui transmitir o conhecimento de uma maneira que prendia os alunos, que eles gostavam. E, enfim, fui me apegando à profissão e o sonho de ser engenheiro civil foi deixado de lado e a vida me deu a oportunidade de ser professor. Então, hoje eu sou professor de matemática. Mas, assim, você pergunta, foi sempre o seu sonho? Não foi assim diretamente, quero lecionar. Mas a matemática sempre esteve por trás, né? A disciplina em si, por querer ser engenheiro. E a ideia do projeto de vida, a gente sempre tem projeto de vida, né? A gente nunca morre, quando consegue atingir um objetivo, a gente cria outro e assim vai indo. Legal. A próxima pergunta era por que você escolheu a área da matemática, acho que você já até respondeu bem. Eu acho que foi mesmo por, digamos assim, afinidade. Não que eu não gostasse das outras, né? A gente se dedica às outras, mas... Como eu posso dizer assim, o que sempre me prendeu em matemática foi a racionalidade, né? 2 é 2 e pronto. É como eu sempre espero que os alunos entendam isso. Não é que matemática você precisa estudar muito, mas matemática, se você faz 3, 4 vezes aquela coisa, você já pega o jeito. E você já vê, opa, já aprendi, agora é só aplicar. Diferente de outras disciplinas que você tem que, digamos assim, se aprofundar mais. Mas isso é da minha pessoa, com outros alunos pode ser diferente. A matemática, normalmente, ela é muito temida, né, por muitos alunos, né? Então, quando você fala, é professor de matemática, né, já te olham até diferente. Nossa, ele é professor de matemática, né? Matemática é difícil. Um exemplo que quando eu era novo, assim, 14, 15 anos, que eu ia ajudar meu pai em construções, os pedreiros, eles costumam esquadrejar a casa e eles colocam assim, eles pegam em média de um lado 60, do outro 80. Aí de uma ponta a outra tem que dar 1 metro. E eles trabalhavam com o teorema de Pitágoras ali, só que o pedreiro não sabe que aquilo é teorema de Pitágoras. Aí eu falava pro meu pai, mas você sabe que isso é teorema de Pitágoras? Eu falei, não, isso aqui é para deixar reto aqui, ficar com um ângulo de 90 graus. Eu falei, não, mas isso é Pitágoras. Então eu já conseguia enxergar a matemática. Então, eu acho que isso que me motivou.
E é interessante porque, né, eu fiquei no ciclo 1 há algum tempo, e a matemática, a importância, né, de associar a matemática nos anos iniciais, assim, quando a criança está lá começando os seus estudos, né, no dia a dia dela, né? Então, tudo tem matemática, né? O número do sapato, o número da casa, o peso, a quantidade de comida, enfim. Se a gente for analisar mesmo, a matemática é o que você disse. Ela está presente no nosso dia a dia de diversas formas, não é? Uma coisa hoje, como professor, que eu acho que vocês também nos preocupam é isso. Porque tem até um certo ponto que todas as crianças conseguem levar bem a matemática como a língua nativa, né? Só que chega um determinado momento, acho que ali do 5º para o 6º ano, não sei o que acontece, que a maioria das crianças, eles acabam acabam temendo, né, a matemática. É um campo até a ser estudado, digamos assim. E é o que, às vezes, a gente sente, né? A gente pega o aluninho do 6º ano que vem com aqueles traumas de matemática, sendo que há 2 ou 3 anos atrás ele era bom em matemática. Quem sabe agora vendo vocês, eles falam, opa, posso ser um matemático também, porque tem coisa interessante, né? Essa lógica matemática, ela é muito instigante, né? Ela é muito interessante. Eu gostaria de chamar o aluno Nicolas, do 6º ano, ele está por aí? Oi, tô. Fica à vontade, Nicolas. Obrigada. Eu sou o Nicolas, do 6º ano, e eu queria perguntar se, além da graduação, você fez outros estudos, o que você faz para se manter atualizado e se aperfeiçoar? Oi, Nicolas, boa noite. Obrigado pela pergunta. Bem, eu formei em matemática, acho que em 2009, na FEUC. Depois, em 2012, eu fiz uma especialização em educação matemática pela Unicamp. Em 2018, o mestrado pela UFSCar. E, atualmente, eu sou graduando em engenharia da computação, porque esse é meu outro projeto de vida hoje. Que eu tenho me apaixonado, dentro da área de tecnologia, por dados. Dados são informações que a gente gera na rede, né? Tanto na web quanto na internet. A todo momento tem dados sendo gerados. E dizem hoje que os dados é o novo petróleo. Porque quando você acessa suas redes sociais, quando você acessa seu e-mail, quando você acessa qualquer coisa, qualquer aplicativo na web, você está gerando informações, quer dizer, está gerando dados. E associar esses dados a alguma informação é muito relevante para as empresas poderem comprar e te oferecer alguma coisa. Então, eu pretendo, se Deus quiser, em 4, 5 anos, terminar essa graduação e ter essa outra profissão. Eu não vou deixar de ser de professor, né? Quem põe o pezinho na sala de aula, quem batizou o pezinho na sala de aula não sai. Mas é uma coisa que tem me apaixonado, que eu quero entender, e quem sabe ter uma outra dedicação. Quando você disse como é que eu me especializo, como é que eu continuo me aperfeiçoando, sempre faço muito curso, mas uma coisa que eu gosto muito é de ser bem autodidata mesmo. Acho que essa é uma dica que eu deixo para vocês. A geração de vocês, ela vai ter mais dificuldade do que a nossa, do que os nossos professores, porque antes da gente era exigido ter diploma. A gente tinha que ter diploma. Hoje vocês têm que ter diploma e conhecimento. Então, vocês, além do diploma, vocês vão ter que saber muito, porque dentro da área de tecnologia a gente brinca muito. Por mais que você entenda de tecnologia, vai ter um menininho na Ásia de 13 anos que faz muito melhor que você e mais barato. Então, você tem que se aperfeiçoar cada vez mais. E muitas vezes você não tem essa faculdade, você tem que correr atrás. Ciência dos dados mesmo é uma coisa super nova, a gente não tem graduação disso ainda. Começou esse ano algumas faculdades a ter. Na faculdade que eu estou fazendo nem tem ciência dos dados. Depois do final que a gente pode optar por essa. Porque eu vi como um campo, é uma coisa que eu gosto. Usa matemática para todo lado. Eu estou levando até um susto, né? Apesar de eu ter feito mestrado, eu nunca vi tanta matemática. Mas é isso, se você gosta, você tem que correr atrás e se dedicar. Isso que eu digo. Não pensa, deixa eu chegar na faculdade e eu vou aprender. Começa desde já, tem muito lugar para você buscar essa informação. Eu acho que você até já falou um pouquinho, que é sobre, além da área da matemática, né, que você está sempre se aperfeiçoando,
Inclusive, pessoal, para quem não sabe, né, o João, dentro da função de PCNP, na diretoria de ensino, ele também ministra formação para nós, professores, tá? Então, ele também é formador. Então, além dessa ampla área da matemática que você atua hoje, você entende muito dessas tecnologias, né? O que você poderia falar para nós a respeito dessas tecnologias, das novas tecnologias, porque nós temos um público hoje de alunos que eles gostam muito disso, não é? Só que muitas vezes eles vão para o lado, eles ficam só de um lado, né, dos jogos, mas não vê as possibilidades que essa tecnologia pode trazer para eles. Sim, sim, gosto muito. Quando a dirigente regional de ensino me ofereceu mudar de coordenação, né, de matemática para tecnologia, eu aceitei na hora. Falei, não, eu quero porque eu enxergo nisso um campo muito bom, e é um campo muito bom. Essa foi a vantagem da pandemia, né? Ela mostrou que as tecnologias podem ajudar e muito. Nós, professores, tínhamos um medo muito grande de que um dia a tecnologia possa nos substituir. Na verdade, não, ela é uma aliada no nosso dia a dia. O que eu posso dizer para vocês é não ser só consumidor de tecnologia, vocês também serem produtores de tecnologia. A gente vê, a verdade é uma só, a gente perde muito tempo dentro de uma rede social e fica lá com o dedinho no celular, subindo e vendo. Isso, hoje, é um mal da sociedade, né? Isso é uma doença hoje, esse vício nessas redes sociais, que é difícil até de se largar. Então, eu digo para vocês o seguinte, não perde tempo dentro de uma rede social, dentro do WhatsApp, do Instagram, porque aquilo é tudo mentira. E aquilo não é a internet, aquilo não é, tem coisa muito melhor fora daquilo. Então, comece a desenvolver tecnologia, comece a pensar com criticidade. Isso que eu falei agora há pouco, a gente usa um termo que chama capitalismo da vigilância. Aprenda uma coisa em tecnologia. Quando você não paga para usar alguma coisa, significa que o produto é você. A gente não paga para usar as redes sociais, porque nós somos o produto da rede social. Ele quer a todo momento que a gente fica preso ali, que a gente não saia dali. Porque é aquilo que eu disse, a gente está gerando dados para eles. Existe um começo de inteligência artificial por trás disso, que está vendo o que você gosta de ver, quem você gosta de seguir, para te forçar a ficar preso ali, e em cima disso fazer as propagandas, te vender o que você quer. Então, a gente sair desse mundo e começar a enxergar o que é desenvolver tecnologia, usar com criticidade. Existe um livro que eu acabei de ler recentemente, que é 10 motivos para você abandonar suas redes sociais. E realmente é isso. Sai dali, porque ali você está sendo manipulado. E aquilo não é usar tecnologia. Tecnologia é você ver como aquilo funciona, é você pôr a mão na massa. E tecnologia não é só computador, não é só você ter um computador e ter uma internet. Você faz tecnologia a todo momento. Quando você cria uma solução para algum problema, usando algum recurso, você está desenvolvendo tecnologia. E o campo é alto, o campo é muito grande. A gente está migrando aí para uma revolução 4.0, de automação, de controles, da internet das coisas, que recentemente, não sei se vocês já viram, mas tem um comercial que mostra um ar-condicionado que funciona por comando de voz. O cara está em outro lugar, o cachorro late, ele Google, ligar ar-condicionado e o ar liga. Aquilo é um exemplo de internet das coisas. Ou seja, o ar-condicionado está conectado à internet. Então, a gente vai ter muita coisa na web, muitos aplicativos diferentes. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ser consumidor e começar a entender qual que é o motivo daquele aplicativo, entender aquela tecnologia e usar aquilo a seu favor. Eu acho que é isso. Neste momento de pandemia, os professores tiveram que se reinventar, assim como muita gente, né? Como você vê tudo isso? Essa pandemia, ela vai influenciar na formação dos futuros professores? Já influenciou, né? Eu acho que as nossas reuniões pedagógicas, a gente, não todas, acho que até a própria secretaria não adota essa postura, mas algumas poderão ser online, porque é uma ferramenta boa. O home office, como a gente viu, ele não é desvantajoso, é uma vantagem. É uma vantagem, primeiro, porque você está em casa, então você não está consumindo as coisas ou do estado da empresa.
você está em casa, então você está cômodo para se dedicar àquilo e outras coisas. Então, algumas coisas que aconteceram na pandemia, eu acho que vieram para ficar. Dentro da tecnologia, eu acho que a gente vai ter que ver com outros olhos, grupos de WhatsApp, redes sociais que vocês estão usando para entrar em contato com os alunos. Isso tudo a gente vai ter que incorporar quando voltar o normal. E, lógico, tem a questão da cidadania digital, né? Tem muito aluno que não tem acesso a isso. Então, acho que o primeiro passo é ver como fazer isso. Não só aluno, tem muitos professores que não tem um bom pacote de internet, não tem um bom aparelho. Então, a gente vê o que vai acontecer, por isso, na ideia da cidadania digital, para que, então, essa modificação que eu vejo como positiva, ela possa ser incorporada. Mas que mudou muita coisa, mudou. Muitos professores que não conheciam, por exemplo, nem o WhatsApp web, começaram a usar. E não conheciam as ferramentas que a gente tem dos e-mails institucionais, como o OneDrive, também começaram a usar. Então, isso foi positivo. Essa modificação que o professor vai ter que ter a partir de 2021. Legal. E essa leva de professores, né, que vem vindo agora, talvez eles já venham com essas ideias, né? Porque para nós que tivemos um outro tipo de formação, a gente vem se aperfeiçoando, né, no decorrer do tempo, mas eu acredito que tenha sido muito mais difícil, né? Então, sim. Eu acredito que esses novos que estão chegando agora, eles já venham com algumas, até mesmo dentro das instituições, né, das faculdades que ministram as graduações, que isso seja investido, não é? Porque se você for lembrar, na nossa época de estudos, a gente nem ouvia falar disso, né? Era aquelas aulas tradicionais. Então, hoje eu acredito que, até mesmo dentro das faculdades, isso venha a mudar bastante. E vai ter que mudar. A gente foi treinado ou ensinado a dar aula presencial e tudo mais. Vocês devem ter passado por essa experiência de gravar uma aula. É muito trabalhoso. Dá mais trabalho você gravar e editar a aula do que você dar a aula presencial. Na aula presencial, você errou, você pede desculpa, continua, você planeja para um certo tempo. 15 minutos de aula gravada equivale a 50 minutos de aula presencial tranquilo, porque dá muito trabalho. Tem que escolher certo o que você vai falar, suas frases, coisa que no presencial não é. Então, os novos profissionais, até mesmo nós, vamos ter que incorporar isso no nosso dia a dia. Ô, João, como que você vê a carreira do professor para as próximas décadas? Olha, muitas profissões, por conta da tecnologia, tendem a ser absorvidas, né? A gente já viu algumas acontecer. Mas a do professor, ela fica vaga. Eu acho que isso não vai acontecer. Porque, primeiro, a gente tem que ter o contato. Então, eu acredito que a profissão ela vai sofrer essa mudança, uma mudança positiva. Deu uma cortada? Deu uma cortada. Vamos começar de novo. Como é que era a pergunta mesmo? Como que você vê a carreira do professor para as próximas décadas? Bem, eu acho que algumas profissões, elas tendem a desaparecer por conta da tecnologia, o que infelizmente é normal, mas a do professor não. Ele sempre vai estar aí em voga, porque a necessidade desse profissional é alta. Porque, primeiro, aprender é uma via dupla, né? Tem o que ensina e o que está aprendendo. E isso não tem como ser só online, tem que ter o presencial também. Porque essas habilidades que a gente tanto fala hoje, socioemocionais, elas só vão ser atingidas com o convívio. A gente releva, porque esse momento é um momento que, se Deus quiser, não vai acontecer mais, né? De ficar tanto tempo isolado, e, enfim. Mas quando voltar, eu acho que o professor, ele tem essa necessidade de ser presencial, não tem como. A gente está se adaptando e dando uma corrida nisso. Eu vejo que é um profissional que não vai desaparecer, mesmo que alguns dizem, mas a inteligência artificial, algumas faculdades, eles só põem uma aula gravada, mandam o aluno assistir a aula, depois faz a prova. Tá, mas a gente está falando de educação básica. Educação básica é indispensável o contato humano. Então, eu vejo que
E também a criançada em casa o tempo todo deu mais estressada nos pais. Então, tá todo mundo querendo que a escola volte e nunca acabe. Então, eu vejo que, com isso, deu uma fortalecida na profissão do professor e uma valorizada no quesito de importância. A Nicole, então, também não está, né, Valdecir? Isso acho que deve estar com problema com a internet. Eles estão com problema. Você quer fazer a dela também? Se for falar que era professor de matemática, todo mundo fugiu. É o seguinte, considerando que toda profissão tem seus altos e baixos, né? O que você mais gosta em sua profissão e o que você menos gosta? Olha, eu estava conversando com a minha esposa a respeito, que ela também é professora, a respeito dessa pergunta, né? O que eu mais gosto, e eu acho que é um diferencial da profissão, é a liberdade. Se você pega uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, muitas vezes ela passa 30 anos fazendo a mesma coisa, se aposenta e vai embora. O professor não, ele tem uma rotatividade de aluno muito grande. E a gente, por morar no interior, tem essas coincidências, né? Você está dando aula hoje com um moleque do 3º ano, e dali a pouco, dali 10, 12, 13 anos, dali 10 anos ou 5, você está no 6º ano dando aula para o filho dele. Para irmãos nem se fala, você acaba reconhecendo até as características de um aluno no outro. Então, eu vejo que a maior vantagem é essa liberdade de você que pensa como vai ensinar, você que que comanda o tempo, como vai passar o assunto. Então, acho que essa liberdade nenhuma outra profissão tem ou vai ter. Então, eu vejo isso. Desvantagens, o que assim me incomoda hoje, e a gente luta para melhorar, é a questão salarial, né? De que o professor tem um ganho compatível com outros profissionais de nível superior. Lógico, a gente que mora no interior, nosso custo de vida é melhor, então o salário de professor, ele dá para a gente ter uma vida legal. Mas se a gente ganhasse um pouco mais, ninguém iria ficar tão triste. Mas eu acho que a maior vantagem de ser professor que eu vejo é essa liberdade. Liberdade de todo ano conhecer aluno novo, essa liberdade que, de repente, você está andando na sua cidade ou em algum lugar, você olha e vê, eu dei aula para aquele menino, eu dei aula para aquela menina, saber que você marcou a vida de alguém, porque o professor ninguém esquece. Legal. Realmente é muito interessante, né? A gente poderia fazer um livro, né, de tantas histórias de reconhecimentos. Ontem mesmo, na live, nós estávamos aqui com a doutora, e ela se emocionou quando ela viu a professora de matemática, a dona Eliana, né? Foi professora dela, marcou, né? Então, ela falou, nossa, minha professora. Então, você vê aquele reconhecimento, assim, isso realmente acho que não tem preço, né? Não, e ninguém vai tirar isso da gente. Justamente. A Priscila está por aí? As próximas questões são dela. Eu tô. Boa noite. A minha primeira pergunta é: qual é o perfil exigido para ser um bom educador? Oi, Priscila, boa noite. Perfil, eu acho que primeiro é dominar aquilo que você quer ministrar. Vamos supor que você tem vontade, você tem uma afinidade muito grande com geografia. Então, você vai ter que dominar esse conteúdo. Não só o conteúdo de geografia, mas o conteúdo da área de geografia, que engloba história, filosofia, sociologia, estudos sociais, enfim. É aquilo que eu digo. Uma vez um professor meu me marcou muito quando ele definiu para mim o que é professor. Professor é um vendedor de ilusões. Por que um vendedor de ilusões? Professor, ele ralou muito para aprender aquele conteúdo. Ele não aprendeu aquilo do dia para a noite. Ele teve que estudar muito, teve que se dedicar bastante para chegar ali na aula e te mostrar aquele assunto, te encantar com aquele assunto, para te convencer que também aprenda. Então, o perfil, acho que o primeiro é esse, dominar e dominar bem o que você quer ministrar. Lógico, se você tem habilidade para letras, a tendência é você ir para a área de letras, de educação física, enfim, qualquer uma dessas áreas, o importante é dominar esse conhecimento. E segundo é você ter o seu jeito de ministrar. Tem pessoas que são mais tradicionais, tem pessoas que são mais brincalhonas, mas você criar o seu perfil, porque eu acho que tendo esse perfil você vai acabar conquistando os alunos. Não existe perfil ideal. Cada um é de um jeito e você conquista pelo seu jeito.
Eu acho que, no meu entendimento, seriam essas duas exigências máximas para você ser um professor hoje. Entendi. A minha segunda pergunta é: quais conselhos você daria para a gente, estudante, que tivemos que nos adaptar com as mudanças de uma forma muito rápida e muitos ainda têm dúvidas sobre o futuro? Olha, o futuro, ele é amanhã. Essa mudança que a gente sofreu, ela foi positiva. Toda mudança, ela tem algum lado positivo. A gente tem que aprender que a vida é movimento, a gente tem que estar em constante mudança. A gente ficar paradão, as coisas não acontecem. O conselho que eu dou para vocês é nunca desistir, é continuar. Você pode, de repente, acabar o terceiro ano e pensar, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Todos os professores, todo profissional, todo mundo passou por isso. Dá aquele desespero, o que eu vou fazer? Mas se você tem aquele sonho, aquele desejo, você tem que correr atrás. E lógico, quando a vida te dá uma oportunidade, você tem que agarrar ela, você não pode soltar, não. Porque a gente tem mais derrotas do que vitórias na nossa trajetória. Mas quando a gente ganha, a gente tem que comemorar. Então, eu acho que o conselho que eu dou é ser persistente. Eu acho que muitos de vocês hoje devem ter o mesmo perfil que o meu, né? Vem de origem humilde, de família grande, pai e mãe com pouca escolaridade. A minha profissão não me deixou rico, nem vai me deixar, mas me proporciona uma qualidade de vida. E o principal me dá a satisfação de saber que eu estou fazendo uma coisa útil para a sociedade. Então, você tem que pensar naquilo que você quer, correr atrás, se dedicar e sempre que conquistar alguma coisa, comemorar. E não dá muita importância quando dá errado, não. Eu acho que a maioria aqui dos professores, assim como eu, já foi muito concurseiro. Eu já perdi as contas de quantos concursos eu fiz. Já perdi as contas de quantos processos de seletivos que eu fui atrás e não deu certo. Recentemente eu passei por o de doutorado e cheguei, faltou, na entrevista eu não fui classificado, foi onde eu falei, não, peraí, acho que se eu vou dedicar 5 anos a doutorado, eu vou fazer uma outra profissão. Então é isso, você tem que correr atrás, né? Não desistir, tá sempre em movimento, tá sempre buscando alguma coisa. Acho que o conselho que eu te dou é isso. Você saber apanhar e na hora certa conseguir bater. Não, no sentido figurado, não estou falando para sair na brigaiada, não. Mas, como se diz assim, em artes marciais, é você ter queixo duro. Você aguentar, receber pancada, para que na hora que você tiver a chance, poder revidar. Quando eu digo isso, no sentido da vida. Tudo bem? Muito obrigada. Opa! E isso faz parte, né, João, das competências que a gente tanto fala hoje. Né, a tolerância ao estresse, não é? Aquela questão da persistência, da determinação, tudo isso faz parte, né? Eu também costumo dizer para os alunos que as coisas têm duas formas, ou dá certo ou não dá. Né? Então não adianta sofrer, não deu certo, é bola para frente, tentar de novo, ir atrás. Não adianta deixar se esmorecer, ficar triste, depressivo, porque não vai adiantar nada. Né? Não vai. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o João? Algum professor gostaria? Pergunta eu não tenho, assim, para fazer tanto para o João, porque o João é uma pessoa, assim, muito dinâmica, né? É uma pessoa, assim, que nos ATPCA, né, nos ATPCs que ele realiza, quando a gente encontra ao vivo também, né, João? Uhum. É uma pessoa sempre que tem um espírito assim, como se diz, para frente, né? Ele é uma pessoa light, vamos falar assim. Sim. É uma pessoa que traz a tranquilidade, né? Ele transmite essa tranquilidade. Eu sinto essa tranquilidade, com certeza os alunos também sentem, né? Então, é uma pessoa assim que realmente didática, muito didática, né? Quando traz alguma informação, traz com o seu jeito de ser, com a sua forma de ser e manda um recado legal. Esse dia eu estava participando dos ATPC lá e você estava falando sobre os binários, né?
os números binários. Eu achei fantástica a sua aula. Né? Obrigado. A forma como que você trouxe os números binários, em nenhum momento, olha, já ouvi falar de número binário um monte de vezes, e é uma coisa assim que é complexa para os alunos entender realmente. E você trouxe de uma forma tranquila, né? Trouxe de uma forma assim, falou assim, poxa, os alunos vão adorar esse negócio aqui. Né? E como eu estou também na parte de tecnologia na escola, falei assim, ó, vou pegar esse gancho aí que foi uma beleza. Foi muito bom mesmo, você está de parabéns, viu? Obrigado. O que eu deixo de conselho também para os alunos, principalmente, é aquilo que você pretende fazer da sua vida, tente enxergar no mundo aquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu quero ser um profissional de educação física. Então, comece a enxergar. Deixa eu ver a postura daquela pessoa, deixa eu ver a forma como ele anda, deixa eu entender como é que é a conversão alimentar, enfim. Começa a tentar enxergar no mundo como que você gosta e se comporta. Eu tento aplicar isso sempre. Eu falei, não, eu tenho que... eu sempre gosto, tipo... Hoje eu penso assim, em termos da minha área. Primeiro mostrar como funciona e depois correr atrás da teoria. Então, tipo, do binário, vamos, entre aspas, brincar com as cartas, mostrando como é que se escreve o binário, depois a gente vê a teoria. Porque aí primeiro você enxerga como aquilo funciona e depois você vai para o teórico. Perfeito. Dona Luz, quer falar alguma coisa? Não, Marcela, eu estou aqui observando. Hoje vamos finalizando esse que você falou, primeiro a prática, a teoria, é ação, reflexão e ação, né, João? Sim. Tanto, às vezes a gente fala. Não, Marcela, eu gostei muito das perguntas hoje, viu? Achei assim que foram, nossa, muito coerentes e gostei mais ainda, João, das suas respostas, viu? Obrigado. Bem objetivo, esclarecedor, realmente mostrou que você é um ótimo professor. E obrigado de estar participando com a gente, colaborando, viu, João? E muito sucesso na sua profissão. Você já é um vencedor aí, né, João? Mas muito sucesso, obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês. E gostei dessa ideia de vocês. Tomara que isso continue, vocês façam esse banco de entrevistas, porque nada é melhor do que conversar com alguém sobre aquilo que você quer ser, não é? E sendo repetitivo, mas muito obrigado pela oportunidade. João, nós é que agradecemos. Como disse o Valdecir, né? Eu acho você uma pessoa muito alto astral. Então, as suas reuniões, elas nunca caem na mesmice, né? A gente sempre espera alguma coisa. Essa alguma coisa sempre vem. Né? Então, assim, aprendi já muita coisa de tecnologia com você, os memes, os vídeos, né? Às vezes a gente fica treinando lá. E, assim, gostaria muito de agradecer a você. Parabenizar os nossos colegas professores, não é? Porque, assim, o professor hoje ele tem uma função muito maior do que tudo que se esperava dele antigamente, né? Hoje o professor, ele é um ombro amigo, ele é um psicólogo, ele acaba se preocupando com a vida integral do aluno ali. E aquilo que você disse, né? Uma vez uma professora disse isso para mim, eu nunca mais esqueci. Ela fala assim, eu posso não ter sido a melhor professora do mundo, mas eu fui a melhor pessoa enquanto eu pude ser para os meus alunos. E isso me marcou demais, porque quando a gente tem um aluno, ele depende da gente ali. Tanto do trabalho que você está oferecendo, do seu conhecimento, né, que isso é muito sério, mas também desse lado humano, né? Você é um espelho, a gente acaba sendo um modelo e um espelho para eles também. E para os alunos que estão presentes, eu deixo a seguinte mensagem, né? Se você nunca pensou em ser um professor, fica a dica, né? Eu tenho alunos que seguiram a profissão, eu tenho um aluno, ele tinha tanta dificuldade, e eu convenci esse aluno a fazer um diário, e esse menino pegou esse diário e escreveu um caderno de 10 matérias, e hoje esse menino, com toda a dificuldade, sem pai, sem mãe, esse menino, ele está fazendo letras,
Eu não sei se, acho que é em Araraquara. Então, toda vez que eu converso com ele, que ele fala que ele se espelhou nos professores de português e que eu fiz parte disso, é um orgulho muito grande. Então, fica a dica para os alunos também, tá? Nós temos faculdades boas na região, hoje as coisas são mais fáceis, não é? Do que na época em que a gente procurou a formação. Tem área hoje para os professores, né? Então, fica a dica. E nós estamos abertos também, quando vocês quiserem conversar sobre isso, nós somos professores e estamos disponíveis para vocês, tá? Marcela, e assim, não, tem muito Luz. incentivo para quem quer ser professor, Sim. né? Então, eu também, eu aconselho os alunos, embora hoje se critique muito essa profissão de professor, que é sofredor, mas não é. Se você faz com amor, como diz o João Paulo, aqui no interior é muito bom, dá para a gente viver com dignidade, né? Logo que a gente forma, ou mesmo durante a faculdade, a gente já consegue trabalhar. Então, eu acho assim que tem que tirar um pouco esse mito que professor é sofredor, que passa fome. Depende do tipo de profissional que você é. Assim é toda a profissão. Eu tenho certeza, se você for um bom professor, ter conhecimento, responsabilidade, né, você vai se fazer um grande profissional. Eu incentivo muito que os nossos alunos também escolham essa profissão. Perfeito, dona Luz, a sua fala, eu concordo também com isso, né? Tudo que você se dedica, você se sente realizado, você melhora e você vai atrás, né? Eu, graças a Deus, me sinto muito realizada com a profissão de professor. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, um grande abraço a todos os professores, nossos colegas. João, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Viu? E um bom descanso a todos. E até terça-feira que vem, se Deus quiser, na próxima live. Tudo bem? Tchau. Um grande abraço. Boa noite, galera. Obrigada pela presença, viu, pessoal?